meus amigos, meus irmãos, que bom estarmos aqui mais um dia nesse propósito de lermos a Bíblia toda em um ano. E a leitura de hoje é Deuteronômio do capítulo 4 até o capítulo 7. Já está com a Bíblia aberta aí? Então vamos orar? Paizinho querido, pedimos nesse momento a sua bênção, Senhor, para a leitura desta Bíblia, leitura da Tua Palavra, que já é para nós uma grande bênção. Agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito e que nessa hora o Seu Espírito Santo esteja sobre nós para nos darmos entendimento. Que tudo que a gente lê aqui, ó Deus, venha ser para santificar a nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Deuteronômio capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também os ensine aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo do céu. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos,
e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem o destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. 3 cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para o nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. O segundo discurso de Moisés. Moisés conta a história da legislação. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito, e tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e incluíam toda a Arabá, além do Jordão, do lado leste, até o mar de Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Os 10 mandamentos. Moisés chamou todo Israel e lhes disse: escutem, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês,
para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. São essas palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram uma voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles, para sempre. Vai, diga-lhes que voltem para suas tendas, mas você fica aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e os juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que sejam deles. Tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. O grande mandamento. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês e seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes ocorra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e de suas portas. Admoestações contra a desobediência. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se assenta contra vocês e o destrua sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a terra, a boa terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Admoestações contra a infidelidade. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Bênçãos decorrentes da obediência. Portanto, se vocês derem ouvidos a esses juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança
e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez a seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade, não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conhecem tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que o odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembre-se do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Lembre-se das grandes provas que vocês viram com os seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido com que o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito. Assim o Senhor, seu Deus, fará com todos os povos, dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor, seu Deus, mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês. Deus grande e temível, o Senhor, seu Deus, expulsará essas nações pouco a pouco de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês, até que os destruam. Queimem as imagens de esculturas dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não seja uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor, seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem, de todo, detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Moisés relembra ao povo que obedecer aos mandamentos de Deus é essencial para que eles prosperem na terra prometida. Isso nos ensina que seguir os princípios divinos traz bênçãos e direção para a nossa vida. Deus é único e não pode ser apresentado por imagens. Nosso relacionamento deve ser direto com Ele, sem substituí-lo por coisas materiais ou ideologias. Devemos amar a Deus de todo o coração, de alma e força. Essa deve ser a nossa base, a base da nossa vida. E essa foi a leitura de hoje. Aguardo vocês amanhã para continuarmos o nosso propósito de lermos a Bíblia toda em um ano. Deus abençoe a cada um.